Fala, galera do Gestão FC. Estamos aqui, né, para mais um episódio do nosso podcast. Episódio 33 do podcast, onde aqui futebol é o nosso trabalho. A gente fala sobre trabalho no futebol, né? O pessoal que ganha sua vida, que dentro do seu dia a dia trabalha com futebol. No oferecimento de lojas MM e Ego Sistemas, começamos mais um episódio hoje com esse convidado, esse queridíssimo amigo, que a gente tem o privilégio de ter hoje aqui, que é o Daniel Kaminski. Vai, Daniel. Boa tarde, Orlando, tudo bem? Boa tarde aos teus seguidores, todo o pessoal que acompanha. Parabéns à iniciativa, ao Gestão FC, que foi uma ferramenta muito legal, muito bacana, que eu acompanho, acho muito, muito interessante isso. Vejo vários amigos meus participando, então acho muito legal ficar ouvindo a história deles. E, e é um aprendizado. A gente que está no futebol há tanto tempo, a gente nunca sabe tudo, então essas trocas de experiências e ouvir as pessoas que estão no dia a dia, assim, dos clubes, dessa rotina, que não é fácil, né? Uma rotina simples. Então, sempre é bom estar absorvendo um pouco de conhecimento e um pouco entendendo, escutando as experiências que cada um já passou. E sempre vão um crescimento, assim, muito legal. Parabéns. A gente já está há bastante tempo, né? A gente é meio contemporâneo até, né, Dani, dentro do futebol, do mercado do futebol. Mas a gente está... a vida é um aprendizado contínuo, né? E eu te falo, né? É um projeto, agradeço as palavras, primeiramente, né? E é um projeto, cara, que fazia muito tempo que eu queria fazer. Eu acho legal contar essas histórias, né? Eu aprendo muito ouvindo as histórias de todos os convidados e a ideia é essa, inspirar pessoas, quem quer, de repente, começar a trabalhar com futebol, né? Quer migrar de área, para entender também todos os pontos bacanas que são, né? A gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Eu acho que todos nós trabalhando com futebol, a gente é privilegiado, né? Porque a gente trabalha com a paixão do povo. Não vamos falar sobre Copa do Mundo, né? Não, Acabou vamos a história. Eu evitar, né? tava falando de Copa do Mundo até o último episódio. Não quero mais conversar sobre isso. Acabou a Copa, né? Agora não tem mais o que Acabou. falar. Acabou. Hoje é quarta-feira, dia 14, né? A Argentina já finalista, daqui a pouco tem França e Marrocos. E é isso. Sobre Copa do Mundo é só isso. Mas, Dani, a estrela do programa aqui é você, meu querido. Eu quero que você Imagina, conte um pouco esse é da, você. conte um pouco da trajetória sua pra gente aí, cara. Como que veio essa ideia de falar, cara, eu vou trabalhar com esse negócio de futebol, hein? É engraçado, né? Porque futebol é a paixão de todo brasileiro, ainda mais, assim, os meninos, os jovens, assim, amam futebol, né? Eu nunca tive essa condição de jogar, porque acho que se for jogar ia passar vergonha. Dois. Então, sempre me interessei muito, sempre gostei muito de futebol. E eu entrar no futebol foi um acaso, assim, eu era muito novo ainda, estava com 22 anos, e nunca imaginava trabalhar no futebol, acompanhava sempre, gostei de futebol, mas aconteceu por acaso com um amigo meu que estava montando uma empresa de agenciamento e precisava de ajuda para tocar assim no dia a dia e me chamou, mas era assim para começar sem grandes perspectivas, não imaginava assim as proporções que fosse tomar isso foi lá em 2003. Você era moleque ainda, né, cara? Aí 22 anos. 22 anos, ó, é saudade, esse tempo passou voando, quase 20 anos já, né? Que E saudade. aí entrei assim nessa parte de agenciamento. Então eu fiquei 11 anos nessa empresa agenciando, então aprendi muito, 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 quase tudo que eu sei hoje, que eu pude usar na minha profissão, foi devido a esse tempo trabalhando agenciando, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente mesmo. Era uma empresa que acabou tendo bastante destaque, teve parceria com vários clubes grandes, então fazia um trabalho diferente, assim, não só a gestão de carreira de atletas, mas fazia a gestão das equipes de futebol. Então, ela praticamente terceirizava o departamento de futebol e a gente acabava tocando. E eu aprendi muita coisa, assim, muita coisa. Até o Zucon participou do teu programa, então o Zucon foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, porque ele começou um pouco antes que eu, mas
foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, Rafael assim, Zucon, supervisor do em Coritiba. Curitiba. Abraço pro Zucon, grande Esse amigo. que é fenômeno, galã, Fenômeno. galã. Galã. E aí, ele era, na época, Você coordenador da viu que ele base tá no careca Paraná. agora? Desculpa te cortar, cara. Você viu que ele tá careca Eu, agora? Que eu ele até fez a recebi o vídeo dos promessa? caras cortando o cabelo dele. Fizeram É... o melhor bem para a humanidade, foram cortar aquele cabelo dele, que tava muito feio. Ele é sensacional, assim, é um grande amigo que eu Figuraça. tenho, e Gente eu boa devo, demais. devo, devo muito a ele, assim, que teve uma paciência incrível comigo no começo, eu era novo, ele também era novo, mas ele já Quando estava mais você tempo, começou a então. trabalhar no Paraná com ele? É que, na verdade, como eu trabalhava nessa empresa, a gente tinha uma Aham. relação Ah, com foi na a parceria. base do, Uhum. do, do Paraná. Então, eu Entendi. estava praticamente todo dia lá dentro do Boqueirão. E o Rafa é um cara que tem uma paciência incrível comigo, assim, que me ensinou muita coisa no começo. Então, devo muito a ele. E aí, ali começou tudo. Como tinha essa ligação grande com o Paraná, então o Paraná foi meu primeiro clube, assim, de estar dentro, assim, e ter essa relação. Então, comecei lá em 2003, foi até 2007, mais ou menos, que a empresa ficou lá. E depois a empresa acabou indo para o Havaí. Aí também tive uma experiência muito, muito legal com o Havaí, assim, aprendi muita coisa, muita coisa. E aí na empresa, depois do Havaí, depois daquela situação no Curitiba, do rebaixamento, aquela Fluminense aquela vez, a gente acabou participando também da montagem do elenco do Curitiba naquele ano. E aí ali no Curitiba eu também tive uma relação muito boa com várias pessoas assim, sensacionais, Felipe Ximenes, que também teve uma Jimenez, paciência Felipe Jimenez. enorme comigo, me ensinou muita coisa. O Dr. Wilson, que era presidente na época, também me ajudou com muita coisa, me ensinou muita coisa. Então foi uma bagagem que eu fui adquirindo enquanto eu trabalhava agenciando. Então, graças a Deus, passei por processos assim que eram diferentes, porque foi uma década de ouro assim, no futebol para quem agenciava, por causa do direito econômico. Então, a gente acabou fazendo muita coisa interessante, muita coisa legal. E acabei criando esse relacionamento com pessoas que são do futebol, assim, acabei vendo pessoas que hoje estão em alto nível, assim, começando. Então, tive a oportunidade de ter trabalhado com essas pessoas lá no início, e hoje a gente tem uma relação muito boa. E quando eu saí de lá, começo de 2014, depois de 11 anos, eu saí e fiz uma despedida, assim, né? Tipo, naquela época não tinha ainda WhatsApp direito, então uma despedida por e-mail, assim. Então, e aí choveu gente atrás de mim. A gente tinha uma relação muito boa, então muita gente me procurou, falou assim, "Ah, não, não faça nada, ele fala comigo e tal." E numa dessas eu fui trabalhar, e daí foi um trabalho curto, assim, porque já explico por quê. Fui trabalhar num grupo um fundo de investimento europeu que estava querendo expandir os negócios, estava começando, na verdade o dono do fundo era ex-vice-presidente do Barcelona, tinha se candidatado à eleição, perdeu, mas com amava o futebol, e era um cara que tinha a vida dele, assim, os negócios dele, era esse fundo de investimentos na área de tecnologia. Então ele tinha algumas Uhum. coisas interessantes assim, que ele tinha nesse grupo, que era o Skype, que ele tinha vendido para a Microsoft, o Wix, essas Olha coisas, é tudo que desse da grupo hora, dele no cara. Chibu. E o Uhum. cara tinha, o cara tinha essa paixão pelo futebol, queria continuar. E aí ele Uhum. desenvolveu uma, uma coisa muito interessante na época, assim, em 2014. Ele agregou todos os mercados do mundo. Ele foi juntando os agentes, assim, as pessoas relevantes nos mercados de cada país e criou essa rede de contatos, uma rede de agentes. Então, ele tinha um mercado comprador que era a Europa, tinha um mercado vendedor que era a América do Sul aqui. Então, ele foi colocando pessoas, braços, para trabalhar nesse mercado. E naquela época, começando o WhatsApp ainda, assim, a gente tinha uma comunicação era muito difícil. Então, ele criou, assim, como ele mexia com tecnologia, ele criou um aplicativo como se fosse o WhatsApp, como se fosse um grupo de WhatsApp. Na época nem se pensava fazer grupo de WhatsApp. E ele tinha um aplicativo que era uma comunicação entre todos os agentes. Por exemplo, o cara lá na Bulgária, pô, um clube aqui está precisando de um atleta dessa condição, nesses valores, com essas características e tal. E isso transmitia para todos os outros que estavam lá.
Então, a gente era vendedor aqui, a gente tinha que ter o relatório e passava para ele. Isso durou um ano, porque a gente pegou. E era legal, assim, pô, remuneração boa. Então, você tinha a despesa toda paga, viajava, você tinha liberdade, quase fazia, assistia muito jogo em casa. E eu gostava muito de sair, né? Então, eu pegava o carro, viajava, ia ver jogo em Joinville, ia ver jogo em Bragança Paulista, ia ver jogo em São Paulo. Então, eu comecei a viajar para poder ver jogo e ter esses relatórios e mapear esses atletas, né? E sempre focado na Série B. Eu gostava muito Sim. da Série B. Sempre gostei muito da Série B. Naquela época, a Série B ainda não era tão atrativa, assim. Mas eu gostava muito da Série B. E aí foi criando os relatórios e tal, eu fui mapeando muito jogador. E isso ficou o ano de 2014 todo. Quando chega no final do ano, eu senti que começou a esfriar. Não entendi o porquê. Eu senti que eles começaram a me travar. Eu falava, vou fazer isso. Não, não precisa. Vou passar o relatório. Não precisa. Senti que eles começaram a me travar. E aí, em fevereiro, eles tiraram todo o investimento porque eles estavam com informação privilegiada que ia acabar o direito econômico, né? Então, que acabou em Olha só. 2015, em março de 2015, eles retiraram o investimento. Como os investidores deles, ele tinha que ter garantia e era da área de Sim. tecnologia que nunca tinha sofrido nenhum tipo de susto, só sucesso eles tinham. Então, eles acabaram retirando esse investimento do futebol por causa do risco. E porque, como não tinha mais direito econômico, não tinha mais o produto atrativo para o investidor. Então, isso eu parei em fevereiro. E nesse mesmo momento que eu parei, não deu, sei lá, 2 dias, toca meu telefone, um diretor que era diretor do Paraná lá em 2005, 2004, me liga falando que eles estavam assumindo o Paraná Clube, que precisava de ajuda, que tinha um grupo que era Carlos Werner, todo aquele pessoal que assumiu o Paraná na época. Eles estavam assumindo o Paraná Clube, que iam injetar dinheiro, que o Paraná não tinha mais nenhuma cota de TV para adiantar, não tinha mais nada, já não tinha recurso nenhum, mas estava completamente destruído. Mas eles precisavam de alguém que conhecesse o dia a dia, que tivesse essa relação, conhecesse da parte burocrática, de tivesse essa relação com o atleta e tal. E ele me convidou para ir para lá. Não muito atraente assim a proposta, mas como era o Paraná e eu tinha começado lá, e era um clube que eu conhecia muito bem, assim, por ter ficado tanto tempo lá dentro, não diretamente, mas indiretamente conhecia muita história do clube, e até um clube que eu cresci, né, porque eu era sócio do Pinheiros, então tinha, tinha Um essa histórico. paixão, Uhum. conhecia muito bem. E aí aceitei e fui. Foi um desafio muito grande, sim, porque fora quando entrei no Paraná, estava completamente destruído, assim, não por culpa de ninguém, mas por anos de problemas financeiros. Então, quando eu cheguei lá, tinha 54 atletas, uma folha absurda de cara, com todo mundo Ave. ganhando. Cara, isso foi impressionante. No Paraná, em 2015, foi. E aí, primeiro ato que eles queriam era limpar, começar do zero. Não tinha dinheiro para pagar, e aí a gente começou a negociar com todo mundo para sair. Atleta por Uhum. atleta, tinha 54 atletas, até Puta, é um atleta, suflador. hein? Pô, tinha Clube, muito atleta, muito, cara, muito clube atleta, e nessa muito salário, situação com 54 atletas na folha, né, cara? Que coisa, hein? e com muito salário alto. Tinha até 365 mil na época no Ah, Paraná, tudo em carteira. Então tinha uma folha muito, muito alta. E aí comecei a chamar um por um. Eu entrava na Kennedy lá às 7h30 da manhã, saía 11 horas da noite. Era um por um, chamava, conversava, negociava, mostrava para o atleta que não tinha condição, não tinha porque ele, alguns atletas com 2, 3 anos de contrato, falavam assim, não tem a mínima condição de continuar com você, não tem como pagar, é ruim para você, uhum. é ruim para o clube. E aí, um por um, a gente foi negociando e foi recomeçando. Muitos funcionários, tinha muita gente mesmo trabalhando e sofrendo há anos. Qual que é a Então, eram função que pessoas que você entrou lá no Paraná? Do entrei como supervisor, supervisor. entrei como supervisor, é. Uhum. Mas, assim, na prática era como um gerente de futebol e sempre Pois foi, é, né? por isso que eu Sempre perguntei, foi, né? é. Porque você Acumulei estava função, assim, acumulando não função. tinha, não tinha quem entendesse de registro, e aí eu já tinha essa noção de registro, já conhecia registro, já tinha o TMS, já tinha feito o curso TMS, já entendia. E o do gestão web
Naquela época ainda era mais difícil, né, do que é hoje. Eu ainda Uhum. peguei, ainda aprendi com o Rafa me ensinou o Zupon. Aí, da época dele, que eu ficava lá aprendendo com ele, era o formulário contínuo, você comprava o formulário da federação, eu Puta vinha merda, cara. aquelas Eu, 5 le- vias de eu lembro contrato, dessa época. batia na máquina de escrever, comprava Eu o lembro kit de dessa época. contrato, que vinha a carteirinha cor-de-rosa, você tinha que colar foto 3x4 do atleta. É, Então era, daí, com a entrada do sistema da gestão web, eu já, eu já conheci o sistema, já, daí assumi toda essa parte no Paraná também. Então, toda a parte de registro. E ali a gente pega o clube acabando o campeonato estadual e começando um brasileiro e você fazendo uma limpa, no sentido, a gente tirou 51 atletas, acho que dos 54 ficou bem pouco, ficou trocando o pouco. pneu com o carro andando. E aí fizemos 17 contratações na semana da estreia da Série B. Foi uma loucura, foi uma loucura. Então, a gente tirou todos os atletas que tinham e contratou esses novos, né? E aí começou o projeto Paraná dessa forma. Aquele ano era para tentar estancar ou fechar as torneiras que estavam jorrando no Paraná, para não aumentar a dívida e diminuir de uma forma brusca assim, as despesas do clube. Então a gente conseguiu fazer isso, cortou tudo, assim, cortou, montou um time enxuto e barato para competir, para manter na Série B naquele ano. Não tinha recurso nenhum, o dinheiro vinha todos dos investidores, dos paranistas que se uniram aquele ano para poder manter. Então, não tinha risco de não pagar quem estava vindo, mas quem estava para trás não conseguia pagar. Então, era tudo negociado e foi tentando acertar conforme dava. E aí, no ano seguinte, a gente faz um investimento um pouco maior, em 2016, tenta montar um time mais competitivo para o brasileiro, mas não deu certo. Em 2016 criou-se um ambiente muito ruim dentro do clube, a gente é, não conseguia entender o que acontecia. A gente mudou o CT, estava no Barcelos, foi lá para Quatro Barras, já tinha reformado lá em Quatro Barras, já dava para ficar lá, uma área maravilhosa, eu já fui lá, sabe como é que é. É, E aí a muito gente legal. mudou para Quatro Barras e em 2016 o time não encaixou, mas era um time massa, era um time muito bom. Era um time muito bom e não encaixou, não tinha como. E aí entra uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi, que futebol é mais de 80% do que acontece dentro do campo é resultado do ambiente que se cria. Se você não consegue criar um ambiente bom, onde está todo mundo querendo, onde está todo mundo focado, onde está todo mundo remando do mesmo lado, torcendo a favor, é muito difícil as coisas dar certo. Mas esse Então, ambiente aquele, ruim era por causa de política, Dani? cara, um pouco política, um pouco perfil de atleta, um pouco, Uhum. às vezes, assim, elenco muito grande, a gente sofre quando você monta um elenco muito grande, porque você cria expectativa na cabeça de um atleta que às vezes ele não tem a oportunidade que ele precisa, ou porque às vezes ele está abaixo da expectativa, ou ele não está no momento bom, e você não consegue ter atenção e paciência com um elenco muito grande, né? Um elenco grande, de novo, em 2015 tinha ficado com um elenco pequeno, em 2016 foi um elenco grande. E aí acho que foi muito disso, assim, sabe? Um ambiente muito conturbado, muitas mudanças de treinador no ano, Conflito de muita, interesse, né? Daí é isso, muita gente, né, isso. para gerenciar, né, cara? E muita troca de treinador, né? É uma coisa que eu acredito muito, assim, é continuidade no futebol. A gente não pode achar que está tudo certo quando você ganha 2 jogos, e você não pode achar que está tudo errado quando você perde 2 jogos. Isso é cultura do futebol Concordo. brasileiro, Uhum. e isso foi por décadas, e sei lá, por muito tempo, assim, essa cultura no futebol que perdeu 3 jogos tem que mudar tudo. É, Não é o maior assim, exemplo, o maior exemplo esse ano no futebol foi Fortaleza. Fortaleza também, eu ia dar mal, outro exemplo. zona de rebaixamento. É. Olha a E campanha que o Fortaleza fez no segundo é, turno. é. Exatamente. E com Convicção, continuidade, né, não mexeu. O que convicção, né, o de quem Red tá Bull Bragantino gerenciando. faz. O Red Bull Uhum. Bragantino fez, ele manteve o treinador mesmo em crise, ou o que o Sim. próprio Atlético Paranaense faz. Não tem um exemplo melhor do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma convicção de trabalho e é seguida e colher os frutos, porque veio há anos fazendo isso. O Atlético, eu falo que tem jogador que eles criam, que eles mudaram, atingiram um patamar de venda de atletas absurda, porque por merecimento e porque realmente entendeu o que é essa cultura. Tinha atletas do Atlético Paranaense que eram da base, seguiam jogos, 10, 15 jogos na Série A jogando como titular,
mesmo mal. Não se mexe no que está ali, é convicção. Então, o atleta está mal, vai jogar você mesmo. Meu filho, vem aqui, você, ó, é você. Ah, você tá mal, o problema é se vira. Vai Vamos ter que trabalhar, jogar. vamos corrigir o que está acontecendo, Isso, mas vamos em isso, frente, né? isso. E o futebol é uma máquina de queimar as pessoas, assim. A É. gente fala, quem é do futebol, a gente até brinca, assim, que o campeonato estadual é um campeonato que só serve para desempregar. Porque o campeonato estadual, todo mundo entra como favorito para ser campeão. Se não for Ah. campeão, ninguém serve. Mas Então, isso é cultural, né, Daniel? Eu acho que cultural, não só cultural. no estadual, cara. O brasileiro, cara. Você começa um brasileiro, os caras entram achando que vão ser campeão, cara. É um só, né, cara? E É, geralmente quem tem mais grana, né? Hum. isso não tem como você prever. É imprevisível, É, você não tem como é. saber quem vai ser campeão. O nosso time desse ano lá do Operário era um time que elogiado, que todo mundo desde o começo falou assim: "Pô, o time de vocês é imprevisível, não tem como você saber o que vai acontecer." E aí, essa cultura que me preocupa um pouco, porque eu acho que futebol, não vou falar nenhum time específico, vou falar de forma geral, assim, por anos a cultura do futebol é essa, os estatutos não, não responsabilizam quem contrata, quem toca o clube, é muita paixão envolvida, então às vezes isso É. atrapalha muito, é decisão Hoje tomada em menos, si, né? Hoje menos. Hoje até hoje tem menos, hoje. né, Mas alguns hoje, mas dispositivos de lei para responsabilização, né, por gestão sim, temerária e sim, tal. isso, Mas o futebol viveu décadas, décadas. anos, né, E aí você nessa via um zona elenco cinzenta. você via time que no ano passava 65 atletas É. por causa disso. Trocava de treinador 4, 5 vezes no ano. Não tem como dar certo. Não tem. Isso não tem como dar certo. E isso muito baseado porque assim, o futebol é uma empresa diferente de qualquer outra. Então, os clubes, os estatutos elegem presidentes que têm uma ligação com o clube como torcedor, ou como conselheiro, ou como acompanhar, mas nunca acompanhou o futebol de dentro. O futebol é diferente de qualquer empresa, é diferente de qualquer outra coisa. Eu brinco assim, o diretor financeiro do clube é o que mais odeia o departamento de futebol, porque você não consegue prever, é É. dinâmico. Você não consegue saber se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai precisar contratar mais um cara, se você vai ter que demitir o treinador, se você vai machucar um cara que vai dar um LCA, que vai ficar 8 meses parado. Isso arrebenta qualquer orçamento. Então, é diferente de qualquer outra empresa. E, além disso, tem a paixão e o jogo. O jogo, não tem como você prever, não tem como você saber. O super time vai perder para time ruim. Eu sempre falo isso assim, ó, o time organizado e o time desorganizado, não interessa o que vai acontecer no decorrer da semana. Vai chegar no dia do jogo, o juiz vai apitar, vai começar igual para o time organizado e para o time desorganizado, para o time que está bagunçado. E pode o time desorganizado, bagunçado, ganhar do time que está organizado. Futebol é um dos Então, poucos esportes que proporciona esse tipo de coisa, né? Uma recorrência maior, isso, né? é. E é uma coisa assim que é difícil de mudar essa cultura assim. Eu vejo assim como tem que ter dono, não tem como. A chegada da SAF é uma coisa muito interessante para os clubes, porque precisa ter responsabilidade, não responsabilizar juridicamente a pessoa, mas a pessoa que está tomando decisão, ela tem que ter o conhecimento de que é uma coisa dela e que ela vai pagar pelo erro. Se ela fizer alguma coisa errada ou tomar alguma decisão que prejudique o clube, ela mesma está sendo prejudicada porque é a empresa dela. Então tem que ter dono, tem que ter o, o que me preocupa com a SAF é o que hoje a gente está vivendo, que é a internet, a rede social. Porque a expectativa que cria no torcedor, vou dar o exemplo do Vasco agora, que quase não sobe, um investimento grande, virou SAF, pessoas vieram de fora, compraram, fizeram investimento no Vasco. E se não sobe a repercussão, a torcida, o torcedor fica revoltado. E aí que me preocupa no Brasil. Até quando, até que ponto o investidor vai aguentar o torcedor? Se o torcedor começar a espantar o investidor. Porque às vezes o torcedor vai em rede social e fala coisas absurdas com a emoção. E aí isso começa a criar ódio ou criar algum tipo de descontentamento que talvez assuste o investidor. Isso me preocupa um pouco, porque com a Interessante vida do esse ponto de investidor, vista. Nunca tinha pensado por esse lado.
né? Porque quando você fala em SAF, meu clube vai virar SAF, agora vai ter dinheiro, agora vai ter virar. Só que se você pegar 20 clubes da Série A, os 20 virarem SAF, alguém vai cair, alguém vai ser campeão. Não é garantia de que virou SAF e vai salvar. E aí o Não, eu torcedor também acho. frustrado. Eu acho E que eu, não é nem a garantia, não é nem a solução virar SAF. Depende do caso, né? O maior exemplo é o é, Flamengo. O Flamengo, né, sim, tá com uma receita de mais de R$ 1 bilhão já por ano. Isso vem crescendo, né? E vem uhum, sendo bem gerido aí desde a época do Eduardo Bandeira de Mello lá atrás, né? Que teve a coragem de colocar o dedo no vespeiro lá mesmo. ah, E a partir disso tá aí, os resultados esportivos vêm, e não vem todo ano. Ganhou esse não vem ano, todo né? ano, não vem todo ano. Mas é Ano passado continuidade de perdeu. trabalho. É É, continuidade de trabalho. Você pegar o consistência. Palmeiras e pegar o Flamengo, A quanto Palmeiras, tempo, quanto tempo eles mantêm o elenco? Você sim. pega o Palmeiras trabalha com um elenco de enxuto de 26 atletas e não roda esse elenco. Não Uhum. perde jogador, não contrata muito. Se olha assim a política do Palmeiras é o exemplo do que tem que ser. O Flamengo tem, E tem o que ser desse Palmeiras, jeito. o Palmeiras teve um grande passo além, lógico, do investimento do patrocinador deles lá, né? Que hoje é a presidenta do time, né? Um grande acerto, do meu entendimento, né? Orlando no Palmeiras foi o investimento em categorias de base, né, cara? O que o Palmeiras tem revelado de atleta, cara, é Sim, algo, né? Você sim, tem no elenco sim. principal, hoje você tem Danilo, é, o, o Gabriel Menino, enfim, Gabriel quantos Menino. atletas ali, né? E vindo mais uma geração aí mais poderosa ainda, né? De gente talentosa. E eles trabalhando com o elenco enxuto, assim, no profissional, eles dão Uhum, oportunidade, muito mais oportunidade para os meninos que se destacam na base. Que é o que uhum. acontece lá. Tem 26 atletas no profissional, machucou alguém, deu ali, o cara vai ficar 3 semanas tratando, vai subir um menino. Esse menino vai ter chance real de jogar, ele está preparado, ele está pronto. E você Então, formar atletas, você acaba, tecnicamente, né, esportivamente falando, você acaba nivelando até com clubes que quando você forma com qualidade, você acaba nivelando com clubes com receita maior, né? sim, É o que o Atlético faz, por exemplo, aqui, né? sim. O Atlético E tem. quanto menos você erra, mais barato fica o processo, né? É, é. Se você contratar, você pegar, durante um ano, você contratar 30 atletas no clube, custou caro. Se você tiver que fazer durante o processo, durante o ano, na temporada, se você tiver que rescindir com 5, 6 atletas, é sinal que você errou muito. É, E esse erro está concordo. todo mundo sujeito. Você está sujeito a errar. Porque você não, é muito difícil você fazer com que todas as peças se encaixem. Você só consegue diminuir o erro com a continuidade. Então, se teu elenco, você mantém um elenco do ano anterior para o outro ano e contrata 2, 3 peças porque você perdeu Você um ou outro, contrata pontualmente, daí, né, Dani? é muito Ali é mais onde fácil você o processo. avaliou que está precisando de reforçar mesmo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Quando você é obrigado a contratar muito, a chance de você errar é muito maior. É muito maior, porque não é só É. a característica técnica do atleta, são muitos fatores que envolvem o dia a Imagina, você dia. falou agora há pouco no Paraná, 17 atletas uma semana antes da competição começar. Chega todo mundo sem nem Cara, saber onde está, não tem como. É o muito risco, difícil. né? Né? Esse E ano a aí, gente daí já você está começou tendo. a contar você estava falando do Paraná. Daí foi, né? 2016. Isso, daí 2016, aí foi um ano muito difícil, um ambiente muito pesado, assim, né? Aham. Mas escapamos. É uma campanha horrível, 41 pontos na Série B. Mas escapamos. Escapou A com campanha 41, cara. escapou. Era uma Puta. campanha de rebaixado, só que aquele ano Ah. ninguém queria sair, todo mundo queria cair. Aí Teve um escapou. povo que se esforçou um pouco mais. É. E aí, e aí no ano seguinte, aí uma briga minha, assim, que eu falava pro clube, que eu ainda era supervisor, e assim, a gente precisa profissionalizar a gestão, não precisa ter um diretor remunerado. Naquela época ainda poucos executivos, assim, né, os clubes ainda não tinha essa visão. E aí fiquei um tempo batendo que precisava disso e falando do Pastana. Rodrigo Pastana, que era muito amigo Rodrigo meu, Pastano. e, Ele e aí tava lá ele, no norte agora, né? No Nordeste, ó. Pastana tá no Guarani agora, Guarani agora, mas ele tava no CSA antes, não tava? no CSA, É. fez um trabalho bom no CSA, Uhum. saiu, foi pro Cruzeiro, depois
E agora foi pro Guarani. E, e ele é rei do acesso, né? Que ele já Uhum. teve de acesso Ele é faz bastante brincadeira. trabalho legal, né, nesse sentido. E aí, um trabalho assim com a diretoria, a gente conseguiu entender, coloquei o Pastana em contato, aí a gente conseguiu contratar o Pastana. O Pastana veio, tinha acabado de subir com o Guarani na época, ele estava já estava vendo a entrevista do Marquinhos aí, do Marcos Vinícius, que é meu outro amigão meu, Marquinhos. e Tava falando com ele hoje de ele manhã. Vou é, variar. A gente conversa quase ele sempre, é, né, cara? Tá. ele é, ele é Baita, demais. baita cara, baita sujeito. E aí a gente conseguiu trazer o Pastana, que tinha acabado de subir o Guarani da C para B. Aí o Pastana veio naquele ano e montou o elenco de 2017. E aí 2017 foi um ano mágico. A gente não tinha dinheiro, as coisas a gente contou muito com a sorte, assim. Foi aquele ano teve Primeira Liga, entrou um dinheiro que a gente não esperava. Eu Aí trabalhava a na gente, Primeira Liga esse ano, eu lembro, eu né? lembro. Eu tava lá. Aí a gente teve a Primeira Liga, que entrou um dinheiro que a gente não esperava. Nossa folha era muito baixa. Nós começamos o ano com uma folha de 230 mil reais, era muito baixo o elenco. Então a ideia era essa mesmo, buscar atletas com fome, assim, atletas promissores. Então o elenco foi montado em cima disso. E deu muito certo. Deu muito certo. O ambiente era sensacional, Cachou o assim. time, né, cara? O ambiente era um fenômeno, assim, é um dos melhores ambientes que eu peguei. E é um time muito barato. E a gente foi tendo sorte, assim. Foi tendo sorte. Copa do Brasil, a gente passou fase após fase. Ainda era o último ano da Copa do Brasil, com o regulamento antigo, onde o gol fora valia, tinha peso Uhum. diferente. E era o último ano da Copa do Brasil, onde não tinham as cotas astronômicas que tem agora, né? É, não pagava Só que tanto a gente como paga não, hoje, né? e a gente chegou na oitava de final, nas oitavas de final, Porra! com o Atlético Mineiro, É, e né, que a gente fez um jogo no Couto Pereira, jogo da ida, com eu lotado, lembro. Couto Pereira, com quase Uhum. 40 mil pessoas, sensacional. Que a gente ganhou de 3-2 em casa, a gente ganhou aqui, e aí foi para BH no jogo da volta e perdeu de 2-1. Um jogo que a gente foi muito bem lá, só que perdeu de 2-1 e valia o gol fora, a gente tinha tomado dois em casa, e aí eles classificaram. O saldo era o mesmo, mas eles classificaram, não foi nem para pênalti, foi para nada. Mas vocês desclassificaram aquela vez, mas eu acho que fortaleceu muito essa campanha, né? E os jogos contra o Foi. Atlético Mineiro, no fim, né? Porque daí eu acho que foi aquela hora que todo mundo falou: opa, eu acho que esse ano dá para fazer mais, né? Não, e foi sofrida assim, aquela campanha. Nós É. começamos com São Bento e Sorocaba, num jogo que a gente jogava pelo empate e a gente tinha tomado um gol de falta, se eu não me engano, do Itaqui, que depois foi para o Paraná e foi nosso capitão em 2019. Ele tomou um gol de falta, estava 1-0 para os caras, lá em Sorocaba, até os 40 e pouco do Foi segundo no tempo. finalzinho, né? E Uhum. aí o Renatinho fez o gol. O Renatinho fez o gol do empate, a gente classificou assim já na primeira fase. E aí depois a gente pegou Bahia, ganhou do Bahia, eliminou o Bahia em casa, 2-0 no jogo único. Depois eliminou o Vitória lá em Salvador. Aí pegou o Asa, que tinha eliminado o Coxa tinha pego o Asa e o Coxa perdeu pro Asa, pegou o Asa, passou do E era Asa bom também. aquele time do Asa, né, cara? Era Era encardido jogar com os bom, caras, né? era bom. Uhum. Tanto que a gente levou pro brasileiro os dois laterais, né? O Júnior e o Uhum. Igor, eram os que estavam no Asa. Aí, o... Aí pegou o Atlético Mineiro difícil, né? Com o Fred, com Elias jogando muito, tá louco. Aqui, ó, da Liga, o mesmo time da Liga, né? Elias, Vitor, Aham, Fred. Era embaçado o foi, time dos caras. era, era outro time. Aí fez jogos bons, e aí já com o brasileiro andando, não foi um brasileiro assim que espetacular, mas tudo dava certo. Aquela coisa que eu sempre falo, assim, tem time que você olha e fala, esse time tá com sorte de campeão, e tem time que você olha e fala, esse time tá com um azar de time rebaixado que joga muito e a bola não entra, mas aquele ano a gente tava com, tudo dava certo, assim, tudo dava certo. Jogos difíceis, eu conseguia, o jogo do Londrina na Vila Capanema foi um marco, assim, aquele gol que o Renatinho faz, que é improvável, que ele chuta do bico da área, assim, uma- quase sem ângulo, que ele encobre o goleiro, vai lá no trinco a bola, faz um golaço, a vila cheia.
A torcida comprou a ideia aquele ano, então foi uma coisa absurda. Daí teve Isso que eu aquele ia jogo na falar, né? Arena contra o A Inter, torcida teve um apoio muito bacana, muito, né, nesse muito. ano, né? Eu acho que foi o Ali, último ano que assim, eu vi a torcida do Paraná, assim, né? Como a gente conheceu, né? E cresceu vendo a torcida, é, né? Você falou do jogo do Atlético, teve o jogo contra o Inter lá o na Inter na Arena também. Arena, que também foi uma coisa absurda que a torcida fez. Então, e aquele ano, você tem uma ideia, tinha jogos que a gente perdia em- fora de casa. A torcida ia no aeroporto com 100, 200 pessoas para incentivar a gente na chegada, Olha, mesmo com derrota. Você perdia o que jogo, a legal, né, torcida ia cara? lá apoiar. Então, foi uma coisa assim que espetacular, assim, e que prova o quanto a torcida é importante quando ela está. Todo mundo, assim, no processo tem que estar. A diretoria tem que estar do mesmo lado, a torcida tem que estar do mesmo lado, comissão técnica, Engajamento, os né, cara? atletas. Tem que ter, É. tem que ter. Uhum. Então, isso é uma coisa que tem sempre que defender dentro do clube, porque se não tiver todo mundo apoiando, é muito difícil. Assim. Já é muito difícil, né? Então, aquele ano foi sensacional e foi coroado com acesso. Né? Um acesso lá em. A gente já chegou, lembro até hoje, assim, a gente tem uma história engraçada, aquele acesso. A gente já não tinha mais força, a gente não aguentava mais. Estava na reta final, nosso time já não conseguia mais jogar. Não sei se porque o elenco era muito jovem ou que começou a ter aquela ansiedade, assim, a gente entrou no G4 nas últimas rodadas e criou uma gordura ali nas últimas rodadas e então assim a gente não fazia jogos bons, empatava e falava, "Putz, agora nós vamos sair", mas ninguém conseguia entrar, então a gente continuava no G4. E aí a gente foi para o Nordeste para fazer, faltando 3 rodadas, foi para o Nordeste para fazer um jogo contra o Santa Cruz e já na sequência pegar o CRB no Maceió. A gente ia ficar direto. Aí a gente foi para o jogo do Santa Cruz, o Santa Cruz já rebaixado, não sei quantos meses de salário atrasado. O time do Santa Cruz não treinou na véspera, não concentrou, se Cara, eu apresentou, assisti esse jogo. o jogo era tipo 8h30 da noite, o time se apresentou, os atletas se apresentaram no estádio 7 horas por conta própria, para se reunir com a diretoria, para ver se ia entrar em campo. Eu lembro. E aí, e aí, cara, a gente não conseguiu jogar. Os cara falam assim, faz gol logo. O jogador de time dos caras faz gol. Eu já não queria mais nada com nada. E a gente não conseguia, a bola queimava nas peças, na ansiedade, aquela coisa assim. Se ele ganhasse aquele jogo, dependendo da rodada, a gente podia ter subido. E aí a gente empatou. Empatou e uma perspectiva muito ruim, assim. Uma perspectiva de que não ia dar. Faltando 2 rodadas, eu falei assim, não vai dar. A gente não vai conseguir. Não tinha força. Eu olhava pro time e falava assim, não vai mais. Uhum. Aí a gente fez uma reunião depois do jogo Santa Cruz lá no hotel. E assim, foi legal, todo mundo abriu o coração, todo mundo falou. Até o presidente na época, o Leonardo, chorou, falou um monte de coisa da ligação dele com o Curitiba. Então, e aí a gente foi viajar no dia seguinte para Maceió de ônibus. Aí a gente sai, cara, do hotel. A saída, lembro até hoje, assim, a saída era 1 hora da tarde. E olha, supervisor, né? Eu sou muito pilhado com o negócio de horário. E, tipo, para mim eu sou muito perfeccionista, as coisas têm que acontecer. E naquele dia, eu estava em Recife, era 1 hora a saída. Tava todo mundo no ônibus, menos 2 pessoas, o treinador e o preparador físico. Aí 1 hora eu esperando e nada, deu 1h01, 1h02, aponta os dois na porta do hotel saindo. 2 minutos de atraso. Aí, pô, o elevador tava cheio de turista no hotel e tal. Se enrolaram, mas tudo bem, faltava 2 dias pro jogo ainda, né? Sempre fui de cobrar horário, mas sempre tive muito bom senso, assim, não é de expor, assim, de brigar e criar casos por causa disso, né? E aí virou brincadeira aqui. Eu falei, porra, logo vocês me dá assim. Eu cobro todo mundo, como vocês querem me dar esse exemplo. Aí fomos, foi embora, quase 2 minutos. 2 minutos atrasado nós saímos. E fomos para a estrada, umas 4 horas e meia de Recife para Maceió. Aí chegou um ponto na metade do caminho, fecharam a estrada num protesto numa cidadezinha pequena, os professores fecharam a estrada, mas aonde fecharam a estrada para o nosso ônibus, tinha só 2 caminhões na frente. Então, tipo, era os 2 minutos que a gente pegou, a gente saiu atrasado, a gente teria passado. Olha só. Cara, queria O matar, queria cara matar ele. pisco com o horário, né? Como se fosse os 2 minutos, não Tá tinha vendo? pego o É. bloqueio. Aí o que aconteceu? Pegamos o bloqueio, os caras tudo com facão, puxando mato, pneu, tacando fogo no meio da estrada.
e não queriam deixar ninguém passar. E você querendo E eu lá, matar os dois que e atrasaram. nós negociando. Não, eu dava muita risada. Acho que esse momento de a gente ficar na estrada é o que tirou a nossa atenção pro jogo, assim, sabe? Relaxaram os caras, né? Começaram a rir e tal. Porque Descontrair. virou, nós ficamos umas 4 horas parados até Puta conseguir merda. negociar para passar a pé. Mas ia deixar o ônibus. Ia passar a pé para outro lado do protesto. Os caras não queriam deixar. Mas só que a repercussão foi tão grande, assim, porque o protesto deles não ia atingir ninguém. Então a gente começou a conectar com o Tcheco lá fazendo live, piada, aí não sei o quê. Aí começou a tomar uma proporção tão grande, porque foi parar em Globo.com e tal, os caras começaram a gostar, porque teve atingiu Repercussão. assim uma É. repercussão que eles nunca iam ter se fosse um protesto normal. É um protesto dos professores, uma cidadezinha que tem 4 mil habitantes. Aí eu falei, pô, por que vocês não vão na prefeitura? Vocês estão fechando uma rodovia federal para fazer um protesto, vocês são funcionários da prefeitura, vocês estão fechando uma rodovia federal, a Polícia Federal veio, não fez nada. Tá? Aí conseguimos negociar para passar, passamos. Passou todos os atletas, comissão técnica, passou para o outro lado. E deixamos o ônibus para trás, com material, com tudo, com o roupeiro, com o massagista, ficou no ônibus para cuidar. E o motorista. Aí você conseguiu outro ônibus daí para pegarem vocês do teu Aí eu lado? tinha pedido um outro ônibus para vir de Maceió para pegar nós. Só que, como estava Ah, fechado do outro lado da estrada, o ônibus não conseguia chegar perto. Aí, nessa entendi. cidadezinha, a gente correu, andou ali, e aí achou um taxista. Falei assim, pô, um táxi grande, era uma espinha que elas acharam pra lá. Falei, pô, será que você não consegue mais uns 5 táxis desses, grande? Ai, cara. Olha os Falou, não. perrengues que supervisor de time passa. E, Olha as logísticas. não, é loucura, é loucura. Aí falou, não, para que você não precisa ir para Maceió, mas quanto você cobra? Aí o cara deu o preço, falei, não, ele falou, eu arrumo, arrumo. Aí arrumou, aí começou a chegar táxi, um atrás do outro. Era espinha, era dobrou e não sei o que, e começou a encher os carros, botar todos os atletas no carro. Cara, eu não sabia dessa história, velho. Cara, daí a gente pegou, só que como era táxi de cidade pequena, o cara nem gasolina tinha, né? Aí tivemos que Ah, parar todos, paramos os 6 táxis no primeiro posto que fila no tinha, posto. para encher o tanque dos carros para poder ir. Aí, pô, os caras já estavam 4 horas parados, né, na estrada. É. Aí liberamos tudo, os caras foram na loja de conveniência, jogador, era salgadinho, era Coca-Cola, era os caras comendo coxinha, todo mundo com fome. Eu tinha tudo pro espaço. Aí, beleza, fomos, chegamos no hotel. Ah, isso que, assim, o hotel que a gente ia ficar em Maceió, cancelou a nossa reserva na semana, porque apareceu um congresso, a cidade, Maceió é muito difícil conseguir hotel, né, sempre tá muito cheio. Aí o hotel que a gente estava acostumado a ficar simplesmente cancelou, mano. Aí nós ficamos num hotel, meu, você não tem ideia. O hotel era muito pequeno, o hotel era muito ruim. Aí Putz, nós só chegamos, derrota essa viagem, hein, cara? Tá louco? não, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí é a prova de que não tem explicação. O certo não é o certo e o errado não é o É, errado. pois é. Aí chegamos no hotel para jantar à noite, assim, a comida horrível. O restaurante do hotel apertadinho, na recepção do hotel, assim, aquele monte de gente, cidade lotada. Aí tá bom, ficamos lá. E aí no dia do jogo, todo mundo ainda com aquela. A gente conseguiu tirar essa ansiedade, mas o jogo foi péssimo. A gente fez um jogo muito Hum. ruim, muito ruim. E aí, mas foi coroado com acesso com um gol contra, né? Do É. zagueiro. O alemão entrou, foi, levou a bola pela de fundo, chutou pro cruzado no meio da área, o zagueiro deles botou para dentro. E aí ali nem a gente acreditava, assim, ele não acreditava mesmo. Podia ter subido, todos os resultados deram certo, a gente subiu com uma rodada de antecedência, foi uma loucura. A volta foi sensacional. Assim, nem dormiu, Cara, depois nem desses dormiu. perrengues todos aí. Mas chegou o material depois, tudo certo? Liberaram a rodovia? Chegou, não, o ônibus ficou mais umas 8 horas parado lá na estrada. Caramba, cara. Mais umas Ah, 8 horas parado na estrada. você vê, né, cara? Sendo Até lá liberar. em Alagoas, né? Por longe pra caramba, né? O estado. Você chega e o supervisor tem que se virar, né, Dani? Não tem o que fazer nessas horas. Não, tem vários, né? O supervisor só sofre. Supervisor é. Pronto, olha lá. Supervisor não tem Pronto. vida. Não, supervisor não tem vida. E Mas, se dá mas uma é coisa uma errada, função essencial, né, cara? Quem olha, assim, né? cara, Às vezes, é, muitas vezes dão muito mais holofote para um diretor de futebol, executivo de futebol, né? Um gerente, enfim.
Mas, cara, o trabalho dos supervisores é algo assim, eu que trabalho no campo, né? E acabo acompanhando o trabalho de vocês ali, a organização de vocês ali, né? Na hora do jogo, a gente é de tirar o chapéu mesmo, viu, cara? Não, nem fala, é uma coisa absurda, assim. Você não. É muito detalhe, meu, é muita coisinha, Porque o supervisor tem que fazer o quê? Ele tem que prever tudo antes de É. acontecer, não pode deixar acontecer, porque tudo vira E motivo para saber lidar derrota. com os imprevistos, né? Que acontecem, Tem que como foi saber nesse lidar. caso aí, né? Não, não, tem várias. Eu tenho várias Como é que você histórias de vai imprevisto prever que aqui. os caras vão fechar a rodovia? Não tem como. Eu, eu tenho várias assim de imprevisto que é impressionante. Até nesse ano 2017, nós estávamos indo para jogar com o Juventude em Caxias, e aí eu tinha pego um voo para ir para Porto Alegre e subi para Caxias de ônibus. Normal, porque é muito arriscado ir para Caxias, não tinha voo de Curitiba para Uhum. Caxias, você tinha E é que ir em uma São viagem Paulo. curta, né? Porto Alegre, Caxias é pertinho, É, né? não, pertinho. E aí, na época, assim, a comissão se reuniu e falou, não, absurdo, não dá para ir para Porto Alegre, que o atleta profissional não pode andar de ônibus, tem que pegar, tem que descer em Caxias. Eu falei, não, vai ficar 2 horas parado em conexão em Congonhas para pegar um voo para ir para Caxias. E o E risco de não leva descer uma hora de ônibus, né? Uma hora e pouquinho de ônibus para chegar. é, e o risco de não descer em Caxias é muito grande, era inverno, né? É. Tá um frio desgraçado. Não, mas tem que ir, tem que ir. Eu falei, então tá bom. Na semana do jogo eu mudei tudo. Aí, mas não falei nada, fiquei bem quietinho. Os atletas começaram a cornetar. Ah, porra, vamos fazer uma escala lá em Salvador para daí ir para Caxias. E daí você sair de Curitiba, subir em São Paulo para descer para o Rio Grande do Sul, os caras ficam loucos, né? Os caras começam a botar defeito. E tudo é culpa do supervisor, né? Atrasou um voo, é culpa do supervisor. Quebrou um ônibus, é culpa do supervisor. Então, sempre é culpa. Tudo, todo imprevisto que acontecer é culpa do supervisor. E ele tem que ficar aguentando. E aí, nesse dia eu peguei, a gente foi para Caxias, para São Paulo, para pegar o voo para Caxias. Chegou no aeroporto de Congonhas e deu a hora do voo e nada de chamar, o avião já estava lá, e nada de chamar. Aí eu fui falar com as meninas da companhia, elas falaram, não, não, tá com um problema de clima lá em Caxias, mas deve liberar daqui a pouco. Estamos só esperando ok as condições climáticas de lá. Falei, não, tá até vendo. Aí passou mais 1 hora, passou 2 horas, e nós lá ainda. Aí, resumindo, 4 horas de atraso, embarcamos. Entramos no avião para ir para Caxias. Quando chegou em Caxias, né, tentando pousar, você não via nada, só via raio, nuvem, e o avião tremendo e todo mundo gritando dentro do avião, e nada de descer, e não ia descer de jeito nenhum. O piloto tentou, rodou, deu umas 3 voltas em Caxias e falou: ah, não tem condição, vamos ter que descer em Porto Alegre. Aí, o que você faz em Porto Alegre? Os caras morrendo de fome, sem ônibus, porque a tua Hotel, programação era descer né? lá, É. tudo. Daí, descemos em Porto Alegre. Naquela época não tinha internet no avião, né? Não tinha como você se Uhum. mexer. Então, nós já tava 2 horas dentro do avião e aí ia descer em Porto Alegre. Quando chegou em Porto Alegre, aí eu tinha os grupos do WhatsApp, daí eu já mandei assim pra eles, ó, já vão pro restaurante tal, que a janta já tá pronta, e terminando de jantar já sai na porta, na porta no desembarque ali, o ônibus é esse, com a foto do ônibus, assim, que o ônibus já tava esperando. Aí os caras, pô, mas como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Mas não dava tempo dentro do avião, né? Eu falei, cara, eu fiz lá em Congonhas, né? Em Congonhas eu sabia, eu deixei pronto. Na pior das hipóteses, eu ia perder um ônibus e um jantar em Porto Alegre. Uhum. Mas lá em São Paulo, na conexão, quando eu vi que ia atrasar, que eu tinha certeza que não ia descer. E Daí, aí, e aí como eu previu lá em sabia que Congonhas já mesmo, e daí pelo em menos Congonhas otimizou, eu né, cara? já liguei para a empresa de ônibus de Porto Alegre, falei, eu preciso de um ônibus para ficar lá à disposição esperando. E eu já liguei no restaurante dentro do aeroporto e já deixei preparado o jantar, com as mesas separadas pra gente e tal. Então foi rápido, desceu lá, só que, pô, aquela logística que eu tinha preparado antes, nós chegamos umas 8 horas atrasado. Devia ter ido para Desnecessário, Porto né? Alegre ver. É. Ah, esse tipo de coisa que acontece. E aí, se você não está preparado, se você deixasse para resolver quando desceu em Porto Alegre, porra, ia ter 30 caras no teu pé falando, e agora, o que nós vamos fazer? Então já foi resolvido. E essa é a vida do supervisor. O supervisor não sofre. Sofre muito, assim, na rotina. Você ficou até que ano no Paraná daí, Dan? Até 2020, né? Uhum.
Aí, em 2020, eu saí, a gente recebeu o convite do Operário e fui para o Operário como executivo, né? Eu estava nessa função do Paraná já 6 temporadas, né? Estava acumulando tudo, supervisor, registro, a parte era gerente, né? Mas estava fazendo tudo sozinho, então Eu lembro. era, Eu era uma lembro. loucura. Os perrengues que você passava no final ali. Tava bem acumulado de coisa, né? Não, muito, 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 muito. É. E aí fui para Operário para fazer essa função de executivo, né? Uhum. Pra controlar tudo. Mas também, assim, assumi executivo, assumi como gerente, assumi como supervisor. Então, eu fazia tudo sozinho, tudo junto. Assim, tem o Dr. Rodrigo lá, que acabou tirando a parte do registro de mim, que era uma coisa que eu tinha no Paraná, que eu não me preocupava tanto no Operário, porque o Rodrigo é bom demais nisso. Mas Rodrigo. foi uma experiência. Abração pro Rodrigo. Rodrigo Legal. Saltiuk, Esse é grande fera. Dr. Rodrigo. Esse eu nunca vi alguém trabalhar igual ele, não. A gente fez reunião ontem, eu vou contar, eu adoro queimar os amigos, né? Aham. A gente fez uma reunião ontem e ele tá de férias, tá só de bigodinho, assim, terminou a reunião, eu Bigode, olhei e não. falei, que é isso? E esse bigodinho aí, cara? Nossa, ele ficou, Ele porra, ficou bravo, eu falei pra ele agora, essa semana passada. Falei, que bigode horroroso, meu, que é isso? parecia um mexicano, né, cara? Não, muito feio. Sem bigode já é feio. Braço pro Rodrigo. Não, o Rodrigo Brincadeira. é fenômeno. Um É, dos meus melhores amigos do futebol, é, cara sem dúvida. demais. Chamar ele pra vir no podcast aqui também. Não, tem que chamar ele. Ele tem história para contar. É verdade. Ele é um defensor do Operário que eu, assim, É, nunca vi alguém ele é muito engajado, trabalhar né? em prol de um clube igual ele, assim. E nunca Uhum. vi alguém ter um coração tão bom, ser tão receptivo e tão prestativo, assim. É. Ele é prestativo com qualquer pessoa. E o Operário, né, cara, é uma case de sucesso, né, cara? Independente do Sem resultado dúvida, que sem desse dúvida. ano, né? Isso é do futebol, mas a case de sucesso do Operário é algo que muitos clubes do interior tinham que olhar com um pouquinho mais de atenção, né, cara? Sim. Ali funciona ao contrário do que a gente estava falando, assim, é um clube que na prática, na teoria ele é estatutário, mas na prática ele é como um clube empresa. É, Então, é. tem o grupo gestor como se fosse dono do clube, entre aspas, que é um grupo que sanou todas as dívidas do clube, que deixou é um clube que fechou os últimos anos todos em superávit, sofreu um pouco esse ano, né, com um déficit aí, que é que vão cobrir fácil, mas é um clube que cresceu em 5 anos o que ia levar 50 para crescer. É É um verdade. clube que é a prova do que a gestão profissional e essa questão de convicção e continuidade dá resultado. Dá resultado, assim. Eu fui para lá, eu saí do Paraná na época, assim, na época foi engraçado, assim, porque o Operário tinha feito a primeira Série B, e aí o Rodrigo, o Álvaro, já tinha feito algumas reuniões com ele alguns anos anteriores, que eles queriam que eu fosse, mas o Rodrigo, assim, que insistia muito para eu ir para lá, porque ele precisava de ajuda. E aí, 2020, quando começa a pandemia, eu aceitei, fui. Fui porque eu via esse projeto, assim, conhecia a cidade que eu nasci, a cidade o primeiro estádio que eu fui na minha vida foi o Germano Krieger, então eu tinha uma identidade muito grande com o clube, um clube que fez talvez me apresentou o futebol quando eu era criança. Então, e as pessoas que estavam lá, pô, achavam muito legal o projeto, falei, eu vou ajudar. Aí fui para lá. Primeiro ano, assim, a gente sofreu muito, estava na pandemia, teve uma queda muito grande de receita no clube. Mesmo assim, é um clube que autossustentável, então uma coisa impressionante hoje para o futebol é ver um clube de futebol autossustentável. É um clube que conseguia caminhar com as próprias pernas, sem dívida, sem ação trabalhista, sem profute, sem bloqueio, sem nada. Então, muito fácil trabalhar numa cidade que respira o Operário, respira o futebol, abraça o Operário, então as Torcida do portas se Operário é uma abrem para o das Operário. torcidas mais engajadas que eu conheço, cara. Impressionante, né? Como Impressionante mesmo. comportamento A pessoal. cidade, assim, o que a cidade é disposta a ajudar o clube, assim, é Uhum. impressionante. Mas lógico que Legal. é um clube que precisava de muita coisa, assim. Começou um trabalho que precisava reestruturar.
muita coisa de processo, assim, interno. E agora estava numa Série B, precisava organizar muita coisa, então eu cheguei com esse intuito de organizar. E, e para mim, sim, eu avaliando a minha passagem foi muito positivo, fiquei 3 temporadas lá. Aconteceu assim, uma campanha infeliz esse ano, mas não quer dizer que está tudo errado. Pelo contrário, o clube está num caminho de evolução muito grande mesmo. Concordo contigo Pessoas, nisso. pessoas muito corretas, pessoas engajadas, pessoas que querem o bem do clube, não tem, não tem interesses paralelos, não tem nenhum tipo de coisa que você possa desabonar quem está lá. Assim. É impressionante mesmo, é um clube que vai crescer muito. Mas são coisas do futebol, né? Meu? São coisas do futebol. Quando eu cheguei lá, era assim, as pessoas, assim, muito amigo no futebol, então você pegava as pessoas, meus amigos dos outros estados e falavam assim, não, você é louco, você vai sair do Paraná, pelo time que tinha camisa, que era reconhecido, para ir para o Mato Grosso. Eu falei, não é Mato Grosso. Ah, Achava que era Operário de Mato Grosso. aham. Tem um amigo meu que falou assim, pô, Operário é onde? É Rio Grande do Sul? Eu falei, não, os caras não tinham noção. Porque assim, é o primeiro ano meu, ah, pô, eu tinha que divulgar, né? Acho que talvez meu maior desafio, assim, e o que mais tinha que operar aproveitar de mim, assim, era o meu network e a minha relação que eu tinha nos outros clubes, no mercado de futebol. Claro. Então, a minha chegada foi muito importante nisso, assim. Mas o começo foi sofrido. Teve um empresário que eu liguei, empresário grande, não vou falar o nome, que eu liguei para falar disso e tal. E até consultar alguns atletas dele, e tal, falou, não, pô, tá louco. O jogador que vai para o Operário, o que vocês estão jogando? O que vocês disputam? Eu falei, cara, estão na Série B, Olha né? só. É. Eu falei, pô, estão na Série B. Então foi muito, assim, um trabalho muito árduo, assim, para colocar esse nome do Operário, assim, hoje é muito reconhecido, hoje é parciado para Operário, então, assim, a gente vai para qualquer cidade que a É gente um vai, todo clube mundo sabe quem é Operário. e é reconhecido como um clube sério, né? Ainda, né? O Sério, pessoal sim, pega e os fala, não, atletas querem aquele ir. pessoal lá, o atleta, não, vamos lá que os caras pagam direitinho, Uhum, uhum. né? É organizada a coisa. Isso que é legal, né, cara? É impressionante, assim, cada jogo eu ia jogar fora numa cidade, ia jogar lá, sei lá, no Nordeste, acabava o jogo, vinha 2, 3 jogadores do time adversário. Pô, me leva. Todo mundo É, queria ir para o Operário. Então, é. assim, virou uma referência muito boa, assim, que é o Vai sério, que é subir. o que tem que acontecer. 2023 vai retornar para a Série B, se Deus quiser. Vai, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Uhum, Assim, da uhum. forma, da forma que as coisas acontecem no clube ali. É, Esse ano foi um acidente de percurso. Assim. é. Foi aquilo que eu te falei, assim, é um ano que as coisas não encaixou. Assim. Aquela coisa de que o ambiente não foi legal por pressão ou porque a gente não consegue entender, assim. Eu tento até hoje, assim, entender, porque para mim pesou demais, assim. Eu sofri muito com o rebaixamento, porque eu não conseguia acreditar. Não conseguia acreditar. O que dava mais pena, assim, do Operário era você fazer jogos bons contra os grandes e Sim. você acabar o jogo derrotado e vir a comissão técnica, o treinador do outro time e falar assim, pô, o time de vocês é muito bom. Cara, Foi o nosso aquele jogo mais jogo contra difícil, o foi o Vasco, nosso bicho. melhor jogo. Não Aquele dá para jogo contra entender. o Vasco, inexplicável, cara. Tava ganhando até os 45, né? Até os 45, tomar uma virada do Vasco de É. 2-0. Os Dois caras a virar um. para 3-2. É, E o jogo do Sampaio Corrêa, que a gente estava sim. ganhando em casa, Uhum. estava ganhando em casa e tomou um gol improvável que pode tentar repetir aquela jogada por 10 mil vezes, que não consegue acertar o gol do jeito que foi. O zagueiro foi dar um chutão para devolver a bola no último segundo do jogo, a bola explode no peito do atacante do Sampaio e vai lá dentro do gol. O Vanderlei só olha, assim, não tinha nem como chegar. No último segundo. Então, não dá para. É um clube que não merecia mesmo. Tinha que continuar esse trabalho, porque era uma Série B difícil esse ano, mas a do próximo ano talvez seria a Série B que ia fazer a diferença na história do Operário. É. Se continuasse com. Porque é um Mas clube vai que é. continuar, cara. Às vezes né, a gente projeta muito, mas podia ser no ano que vem, mas, pô, às vezes é Não, que é esse passo inevitável, vai acontecer. é, é um passo para trás que vai dar três para frente depois, né? Sim. Tem muito disso no futebol e trabalho consistente igual que fazem ali no clube, eu não tenho dúvida que isso vai acabar acontecendo.
é um clube que está crescendo, está Né? reestruturando, Uhum. precisa disso também para poder se manter em alto nível. A gente conseguiu reestruturar muita coisa, graças à diretoria, graças ao Rodrigo, que trabalha incansavelmente pelo clube, pelo Álvaro, pelo Júnior, que está lá hoje. Então a gente conseguiu várias benfeitorias Tá para o clube, assim, investindo em base, né? Uma coisa que o investindo Operário em base. historicamente nunca fez, né? Sim, sim. Tem Então, projetos legais lá da base. Eu só vejo coisa boa para o Operário no futuro, né? Com sim, sim, certeza. sim. É, Esse ano foi uma coisa, um acidente, assim, não era para ter acontecido. é. Não tem justificativa, não. Aí tenta entender o que aconteceu, mas não pode um clube com o elenco que foi feito, com o investimento que foi feito, com a estrutura que está criando, que está investindo, não podia ter caído, assim. Não. Eu me cobro muito, assim, por causa disso. Sei que a culpa não é minha, mas o trabalho está feito. Vai continuar crescendo, não tenho dúvida, daqui a pouco ele volta. Senti muito com a saída, assim, porque é minha cidade, eu gosto muito de lá, e as pessoas de lá, pô, só estava em casa, mas precisava dar uma arejada, né? Precisava sair um pouco, 3 temporadas já, e agora está bem encaminhado. Agora, apesar de E estar o na Série mercado, C. cara? Como você, como hoje profissional, né? Com a experiência que você tem e tudo, como que você vê o mercado do futebol brasileiro hoje? Para essa função, para a função do executivo, Para a função do executivo. cara, assim, é um mercado muito difícil, né? Muito concorrido, poucas vagas Sim. de emprego, são pouquíssimas vagas, e só que tem renovado, né, meu? Tem renovado muito, assim, né? Tem muita gente nova aparecendo, pessoas boas que estão começaram a trabalhar e fazer bons trabalhos. Então, eu vejo que essa geração nova vai mudar o futebol brasileiro, vai mudar, assim, não tenho dúvida. Mas ainda é um mercado muito difícil, muito ingrato, porque quem avalia o executivo de futebol avalia, assim, imagino que o executivo só é responsável por contratar. E não é só Não. contratar, né? É um Tem universo muito mais coisa, né, cara? enorme, assim, É, é você coordenar uma equipe de 70, 75 pessoas, isso não é um clube médio, é muito difícil, cara. É muito difícil fazer a você logística de todo esse povo, né, cara? É uma doideira. fazer essas engrenagens funcionarem na melhor performance deles, assim. É tudo tem que. Eu sou uma pessoa que vejo assim, o dia a dia no clube é um toma muito tempo, muita energia. São várias pessoas com necessidades, várias pessoas que vai ter o dia bom, vai ter o dia ruim, várias pessoas que têm ideologias diferentes, pensam diferente. Então é muito difícil você fazer isso, agregar e funcionar, né? Todo mundo tem que estar em sintonia. A tia da lavanderia, a tia da cozinha, o treinador, o atleta, o departamento médico. Então, não é. Quando o árbitro apita que começa o jogo, você fala, parece uma coisa muito simples, mas tudo que aconteceu até chegar ali, não, é muito É, difícil, porque é um processo exaustivo. Assim, você pega roupeiro, que o roupeiro trabalha dentro de um clube é sacanagem. É, verdade. é loucura, assim. Os meninos que eu mais me preocupava eram os massagistas da rouparia, sempre foi, porque, cara, é impressionante ver eles trabalhando, assim. Depois você começa, né, a acompanhar o dia a dia, começa a trabalhar com futebol, você começa a respeitar demais algumas coisas, né, que não são tão reconhecidas, né, quanto outras dentro Não do esporte, aparece. né, cara? Não aparece. Muita gente que não aparece, né? Futebol é legal por causa disso, né? Eu sempre falo que o futebol ele tem esse aspecto econômico, né? Porque gera emprego para essas pessoas sustentam suas famílias, né? Com esse tipo de trabalho e, né? Tem o viés social também que é muito bacana, né? Do que impacta nas pessoas. E o 2023, como que vai ser para o Daniel? Ah, ainda não sei, né? Eu agora estou fazendo uma coisa que fazia acho que 10 anos que não fazia, que é ficar parado. Férias? É, Quase um mês de férias, quase um mês na praia, ai, que descansar beleza, um hein? pouco, eu não tinha. Ah, mas já cansei, já deu. Tá pescando aí? Tá correndo? Não, Tá nada, fazendo eu não alguma coisa? consigo, eu Fazendo não consigo, nada. eu não consigo, não consigo relaxar, Orlando. É impressionante, impressionante. Parece que eu estou enganando alguém.
Eu não posso sair Quem, da... quem conhece o Daniel, como eu conheço há alguns anos, já sabe, ele não consegue ficar parado, cara. Parece que tem. Não, tô pilhado, pilhado. Eu tenho que ficar É, movimentando, ligando para as pessoas, tem que estar em é, contato. isso Mas aí. agora, 2023, eu vou esperar começar o ano, ver o que vai aparecer. Mas agora, quando eu saí do operário, até surgiu algumas coisas, mas queria esperar um pouco mais. Eu gosto de projeto, né, meu? Eu gosto de coisa que dê para ter sequência. Eu não sou de largar projeto no meio. Eu nunca fui, acho que eu nunca fui mandado embora na minha vida. Eu nunca saí de um emprego assim, no É só meio. você ver, né, dentro da tua carreira no futebol, você ficou sempre muito tempo, muito mais que a média normal, né, em Sim, todos os locais sim. que você passou. Ah, se pegar 20 anos de profissão, trabalhei em 4 lugares diferentes. É, é. É, é, Uhum. então eu gosto de projeto, assim. Gosto de criar raiz. Então, eu quero achar alguma coisa que, como foi operar, assim, que você possa passar 3, 4, 5 temporadas no mesmo lugar, porque essa profissão é muito ingrata, você não pode ficar pulando, eu não posso pegar um projeto vindo de um rebaixamento, apesar de deixar assim a avaliação a minha autoavaliação, e eu acredito que a avaliação de quem acompanhou do mercado sabe que foi feito um bom trabalho no operário, apesar do rebaixamento, mas mesmo assim o rebaixamento é um peso, né? Então eu tenho que escolher um projeto que seja consistente, eu não posso pegar um projeto que vá, sei lá, talvez desandar no meio do processo e acabar eu levando a culpa. Então tem que escolher bem, porque é um mercado muito ingrato, né? Então tem que Cobra demais, né, Dani? Às cobra vezes demais. e a cobrança é Todo mundo cobra. injusta, muitas vezes, né? Mas enfim, cara, Tem eu, embasamento, né? Às vezes, é, mas eu, graças a Deus, conversa, nunca sofri muito com é, cobrança, assim. é. Mas Nunca. para quem É trabalha com que eu me futebol, se cobro. não souber lidar com cobrança, né? É, Tá na área né? errada, né? A gente é É cobrado que eu me cobro muito, diariamente, né? E assim. geralmente por gente que entende menos que a gente das coisas, né? Sempre, É, sempre, sempre. Eu sempre falo imprensa, isso. torcedor, né? Com todo Né? respeito, mas né? Eu falo Enfim, isso para não só do nosso trabalho, assim, não do estado executivo, mas do treinador, o atleta. é, 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 o trabalho é sempre avaliado por quem nunca viveu isso aqui, não sabe o que é abdicar da vida, abdicar de sonhos, de projetos, em prol de uma carreira. Porque não é fácil. A vida de ninguém que trabalha com futebol não é fácil. A tua não é fácil. Você sabe disso. Você ainda fala, não sei como é que você arruma tempo ainda para fazer podcast. Porque você é maluco. Que é uma dormir para quê, né? forma muito. Para E quê? 4 filhos aí, né? É, para É, comprar uma televisão, né? é verdade. Meu irmão, puta, a conversa tá boa demais, Dani, mas infelizmente o tempo já foi. Que pena. É, Não, muito cara, bom. mas, cara, muito bom, Muito bom. cara, muito bom. Eu quero te desejar. Coincidentemente, esse vai ser o último episódio do ano do Do ano. podcast. Ah, uma honra Esse para mim. ano, esse ano que a gente iniciou esse projeto, né? Que assim a gente leva com muito carinho, muita dedicação mesmo. E eu desejo para você, cara, todo o sucesso do mundo. Eu sei o profissional competente que você é, o cara do bem que você é, né? Um cara que Obrigado. todo mundo do meio do futebol gosta. Todo mundo, né? Os amigos que a gente tem em comum, todo mundo gosta do Daniel, né? Obrigado. E um cara, um profissional de excelência no que faz. Então, todo sucesso do mundo, te desejo muita saúde, né? Porque a gente precisa, né? Para essa Preciso. correria Sempre doida da foi. gente. Descanse mais um pouquinho, porque com certeza vem coisa boa por aí, meu irmão. Amém. Vai dar tudo certo e obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim foi uma honra, ainda mais com você, que uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, que admiro e gosto muito de você. Parabéns pela gestão FC. Acho sensacional, acho muito legal. É, Tá? cara, E vamos que vamos. tudo certo. Trabalhar com futebol é isso, né? A gente tem todas as partes boas, as partes ruins, é como qualquer outra profissão, né? E para você, por exemplo, né, tá aí querendo iniciar, quer ser supervisor, executivo de futebol, tomou Vale a pena. uma aula, né, do Daniel aí de como que funciona as coisas e Investe nisso que vale a pena. todas as competências que você precisa ter para isso. Pessoal, então, como eu disse para o Dani agora, esse é o último episódio, né, de 2022.
ano de estreia. A gente vem aí desde o final de abril, né? Com o podcast. Quero agradecer o apoio, né? E a audiência de todos. Voltamos já na primeira semana de janeiro e desejar um ótimo ano de muita luz, muita paz e principalmente saúde para todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos aí. Quero agradecer mais uma vez o Ego Sistemas e as lojas MM, que são nossos apoiadores. A da CAP, que nos apoiou também aqui por muito tempo já, né, Dani? A gente, para começar esse tipo de projeto, você sabe o quanto é importante, né, você ter esses apoiadores. O Ego Sistemas é um software de gestão que a gente tanto, né, precisa de processo e tudo mais, né? O Dani é usuário do Ego Sistemas, né? Então é isso aí. Galera, até 2023. Beijo no coração e mais uma vez, gratidão a todos aí. Valeu. É tudo do seu jeito, é pra você. Tem TV, tem geladeira, furadeira e celular. Do quarto pra cozinha, tudo pro seu lar. Nas lojas MM você escolhe no cartão ou no carnê. É tudo do seu jeito, é pra você. A Lojas MM está aqui pra te atender. É tudo do seu jeito, é pra você. Na Lojas MM você sai satisfeito. Sabe por quê? É tudo do seu jeito, é pra você.